Mônica Bergamo hoje fala sobre a hipótese de delação do banqueiro Daniel Vorcaro. Assunto que todo mundo está falando, porque as pessoas ficam se perguntando, será que haverá delação e o que sai dessa delação? Ontem mesmo estava conversando com o Eduardo Oineg sobre essa possibilidade, mas até para entender as condições para uma delação, o que envolve uma delação, quais as circunstâncias, como é que funcionaria essa possibilidade. E ela é muito real? A gente está próximo disso, Mônica? Bom dia. É isso, Sheila, que nós vamos falar aqui, tudo bem? Bom dia. A gente ontem falou sobre essa possibilidade, passou rapidamente sobre esse assunto ontem de manhã, mas é uma possibilidade que avança, Sheila, embora ainda não esteja definida. Depois da prisão dele, aqui vai a novidade, autoridades envolvidas na negociação já sondaram representantes do dono do Banco Master, né, para saber qual é a disposição dele para, de fato, delatar. E a disposição, Sheila, pelo que eu apurei, deve ser proporcional ao tempo de permanência dele na prisão, né? Essa é a aposta de advogados e também de autoridades. Os defensores do Vorcaro, eles ainda têm uma esperança, Sheila, de que essa prisão possa ser revertida, né? Eles devem recorrer à segunda turma do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão monocrática do ministro André Mendonça de manter o ex-banqueiro na prisão. Fazem parte dessa turma o André Mendonça, o ministro Cássio Nunes, o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Eu apurei, né, Sheila, que apesar dessa esperança toda dos advogados, a tendência dos ministros da segunda turma é manter o dono do Master onde está. Mesmo que muitos ali já tenham dado, em outros casos, revertido prisões, sejam juízes mais liberais que costumam soltar os réus que não estão ainda condenados. Agora, qual que é a diferença aqui? O que me disse o ministro? Quando você tem ameaça envolvida, né, magistrados sempre preferem manter a prisão preventiva até o fim do julgamento. Né? E por quê? Não deixar a pessoa esperando o julgamento em casa, como diz a lei. Quer dizer, ninguém pode ser preso antes de condenado, a não ser em algumas circunstâncias excepcionais. O fato de existirem ameaças que envolvem o réu fariam parte dessas circunstâncias excepcionais. E os diálogos aprendidos do Vorcaro mostram, como todo mundo já deve saber aqui, né, ou a maioria, mostram ele conversando com pessoas pagas por ele sobre atos contra o jornalista Lauro Jardim do Globo, sobre atos contra uma funcionária dele, de falar em moer a funcionária, em pegar o endereço dela, porque ele estaria sendo ameaçado por ela. Enfim, o que alegam os advogados? Os advogados alegam que esses diálogos são antigos, né, que nada disso se concretizou, que nada aconteceu com o jornalista, que nada aconteceu com a funcionária, que teve até acordo trabalhista com a funcionária, que eram apenas palavras fortes num grupo de WhatsApp que não se concretizaram. Mesmo assim, pelo que eu apurei, a tendência até agora é essa, a de manter o Vorcaro na prisão. Então, Sheila, diante disso, de não existir perspectiva alguma de ele sair de lá em anos, se confirmar isso, né, porque o tempo vai passando e novos fatos vão surgindo, né, Sheila, e as coisas vão mudando. A preço de hoje, quer dizer, a tendência é que ele fique mais tempo na prisão. Se isso se confirmar, quer dizer, a delação seria a única alternativa para encurtar o período de cárcere dele. Então, a aposta, até mesmo de pessoas próximas a ele, que conversaram com ele dias antes dele ser preso, é a de que ele, nesse caso, delataria, né? Que ele não suportaria ficar décadas encarcerado. A pressão para que isso aconteça já é gigantesca, né? Resta esperar para ver se as brechas da lei, vistas hoje como esperança pelos advogados, né, abrem as portas da prisão ou dão uma volta na tranca de uma vez, né, Sheila, mantendo ele lá por tempo indeterminado e aumentando a pressão de uma forma aí irresistível. Sheila, esse é o quadro. Não há uma definição. Há uma possibilidade, caso ele fique preso por mais tempo, e há uma tendência de sim ele ficar preso por mais tempo. E a gente já está vendo um ensaio do que poderia ser uma delação dele, né, Sheila? Realmente, pelas mensagens que já vazaram, e não vazou nada ainda, a gente vê o tamanho do estrago que ele pode fazer, né? Pois é, a gente falou mais cedo aqui sobre as mensagens trocadas
com a então noiva dele falando de Alexandre de Moraes com um significativo nível de intimidade. Sobre o surgimento do nome de Ciro Nogueira com força, não é, Mônica? Ontem, quer dizer, hoje a gente também estava falando aqui, destacando político importantíssimo aqui, e Ciro Nogueira também aparecendo nesse processo de investigação. São muitos recortes nesse enredo todo. É ministro do Supremo, é político, é funcionário do Banco Central, é jornalista. Aliás, jornalistas que teriam sido pagos para falarem bem do Master, né? E a gente fica na expectativa para a repercussão em torno do nome de Ciro Nogueira hoje, não, Mônica? Nossa reportagem correu lá para o Congresso, porque deve ser um dia muito quente nesse sentido. Isso tudo está vindo da CPMI e do INSS porque a Polícia Federal mandou os sigilos de conversas do Vorcaro para a CPMI e do INSS. A polícia tinha falado que ia fazer uma triagem, né, enviar apenas conteúdos que tivessem relação com os créditos, com as fraudes do INSS. Pelo visto, o filtro não foi tão bom, né? Desculpa, Sheila. E foi para a CPMI tudo, né? Muita coisa que não tem nada a ver com isso, pelo menos os diálogos que vieram à tona não tem nada a ver com o CPMI do INSS. Mas chegou lá, a gente sabe como são nas CPMIs. Vira uma peneira, todo mundo vai ter acesso a esses diálogos. Então tá Ciro Nogueira aí tendo que dar explicações sobre a amizade com o Vorcaro e sobre que tipo de relação ele mantinha com o Vorcaro, né? E isso vai acontecer, quer dizer, é incontrolável, essa coisa de, olha, vamos, o celular, o Vorcaro recebeu o celular, né, dele, o conteúdo do celular, mas tá lacrado, eles falam, os advogados estão falando que tá lacrado, que deles não tá vazando, né, que eles nem abriram o conteúdo, que foi recebido lá por um tabelião, que tem fé pública, pegou esse conteúdo, os advogados pegaram esse conteúdo do celular, lacrado, tinha um tabelião com fé pública que voltou com eles para São Paulo, entregou para eles, segue lacrado e só vai ser aberto na presença de um outro tabelião, se é que vai ser aberto, porque agora que o Vorcaro preso, talvez nem seja aberto, segundo eles. Então, não está vazando da defesa, eles querem se garantir nisso, né, que isso não está sendo usado para fazer nenhum tipo de chantagem, pressão sobre autoridades por parte do Vorcaro. Está vindo mesmo aí da CPMI. Agora, é incontrolável, vai ter vazamento, vai ter vazamento. Os advogados vão até pedir investigação sobre os vazamentos, mas a gente já viu, a história mostra que não tem como ter esse controle, né, Sheila? Vai vazar de todo mundo que é amigo do Vorcaro vai entrar na roda. Agora, vai ser preciso depois separar o joio do trigo. O que é pura amizade, que naquele momento em que ele não era nem investigado, não era proibido, né? E o que são relações que avançam um pouco na promiscuidade, que avançam um pouco na corrupção, ou um pouco não, que avançam para a corrupção. Essa que vai ser o nosso desafio também, né, Sheila? Separar o que é amizade, ou seja, separar o joio do trigo de fato. É isso, Mônica. Tendo qualquer novidade, espaço aberto para você voltar aqui com a gente com as suas apurações, ou então amanhã a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Até lá. Até, Sheila.